Boa tarde, eu sou o pastor Raul Nogueira. Para aqueles que não me conhecem, sou pastor missionário, eu e minha esposa. Lideramos o Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais, dando treinamento transcultural, enviando pessoas. E hoje nós estamos fazendo mais uma live, dando continuidade àquilo que nós estudamos na quarta-feira passada. Você viva e fale de Jesus da forma certa. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que nós estamos vendo em 1 Coríntios. É uma pequena série e eu acredito que essa de hoje também é muito forte, muito importante, tá bem? Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, nos alegramos muito, Pai, porque o Senhor sempre está conosco. E especificamente, Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão aqui conosco agora, vão estar conosco, e os que entrarão depois em nossa, lá no Raul Nogueira canal, e que o Senhor possa abençoar não só quem vai estar assistindo, mas também os seus familiares. Abra o entendimento de cada um de nós, para não só compreendermos a Tua Palavra, mas aplicarmos em nossas vidas. Quero orar especificamente pelo Lucas, que é filho da Lu e do Max. Ele está passando por momentos tão difíceis, Senhor. Que o Senhor o visite e que seja revelado exatamente o que ele tem. Até agora, nós não entendemos bem o problema, mas o Senhor sabe. Entra realmente com o teu poder e haja de forma sobrenatural naquela vida. Eu não sei se ele é servo de Deus ainda, Senhor. É alguém que conhece, mas não sei se é simplesmente de ouvir falar. Então, nós entregamos ele nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. E agora, abra, Deus amado, o nosso entendimento realmente, para não só, como eu disse, entendermos, mas também aplicarmos em nossas vidas. Porque é no nome poderoso de Jesus que oramos. Amém e amém. Olá, Malvina. Muito bom. Queridos, nós estamos aí no grupo, eu tenho um grupo muito grande, tanto é que eu não posso acrescentar mais ninguém. Tem pessoas que pedem, mas está lotado, o Google não permite. E nós temos ao vivo aí, agora, mais de 300 pessoas. No entanto, são muito poucas as que vêm, as que participam conosco. Então, orem. Vocês que estão entrando, orem para que outras pessoas que estão online se interessem para saber exatamente o que nós estamos fazendo, porque tem pessoas que nunca entraram. Amém? Bom, hoje nós estaremos dando continuidade a 1 Coríntios capítulo 2. Nós estudamos de 1 a 5 e agora nós vamos estar trabalhando em cima do versículo 6 em diante. Essa passagem é uma passagem muito interessante, eu uso muito para evangelismo. Então, que você que vai estar aqui comigo possa prestar bem atenção, porque aqui nós temos uma série de informações importantíssimas. E não sei se vamos conseguir esgotar tudo hoje, porque vai incluir inclusive o capítulo 3, versículo 1 e 2, mas vamos caminhar naquilo que a gente pode. O tema de hoje que nós colocamos, que sabedoria é esta que os poderosos desse século não conhecem? Que sabedoria é essa? Todo esse texto que nós estamos estudando fala a respeito de sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria. Então, nós temos visto já, lá no capítulo 2, versículo de 1 a 5, exatamente aquele tema que nós colocamos, viva e fale de Jesus da forma certa, de Cristo da forma certa. E nós vimos
sinteticamente 3 pontos aqui que nós já estudamos, não vamos estudar novamente, mas o primeiro ponto, diante da pergunta como é que eu posso viver e falar de Cristo da maneira certa, o primeiro é exatamente não utilizando realmente a palavra de Deus de forma errada, ou seja, com o que ele chama de ostentação de linguagem, ou seja, não seja soberbo. O segundo ponto que nós colocando é que para não ser soberbo, você tem que se esvaziar de você mesmo, esvaziar da sabedoria dos homens e adotar a sabedoria que nós vamos ver. Que sabedoria é essa? E o terceiro ponto é que para fazer isso, você tem que se humilhar. Bem, começa o versículo 6 dizendo, e só não esquecendo que Paulo, ele abre mão da sua sabedoria, ele era um homem culto, um homem sábio, humanamente falando, mas ele abre mão disso. E ele tinha um motivo, e o motivo está exatamente aqui, no versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo, não é? E do poder. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Irmão, nenhuma sabedoria humana vai colocar o seu mundo interior em ordem. Nenhuma sabedoria humana vai te dar paz. Nenhuma sabedoria humana vai retirar do seu coração raiz de amargura, frustrações e coisas desse tipo. Então, os profissionais nessa área desse século não conseguem, porque o problema nosso está em raízes profundas, que só a verdadeira sabedoria. E aí vem a pergunta: como saber qual é a verdadeira sabedoria? Quando nós examinamos as Escrituras, Alfredo, tudo bem, meu querido? Então, quando nós examinamos, que Deus abençoe, irmão. Você realmente é um servo fiel. E tem feito diferença aí na sua igreja. Deus abençoe. Bom, mas a grande pergunta é: como é que eu faço a distinção entre a sabedoria que está nas Escrituras e a sabedoria dos gregos, não é? Porque a palavra fala que os gregos, eles procuravam exatamente sabedoria, né? Mas o que a gente entende pela própria palavra de Deus é que a sabedoria dos gregos era uma vã filosofia. Não tinha sentido para colocar o seu mundo interior em ordem, tornar você realmente alguém que honrasse o nome do Senhor, que transformasse sua vida. Eles eram filósofos que discutiam entre eles, não é? E discutiam bastante. E essa discussão era uma discussão que não levava a nada. Não estou dizendo para você que toda a sabedoria é algo que tem que se jogar fora. Não. Tem muitas coisas que foram colocadas, que foram tratadas e que servem para os nossos dias no sentido humano, no sentido social, não é? Mas eles não conseguiam explicar a vida. Eles não conseguiam realmente dar sentido àquilo que realmente pudesse transformar essa pessoa em alguém que fizesse diferença nesse mundo. Então, a filosofia que era praticada pelos gregos, elas simplesmente eram abstratas e não conseguiam atingir o andar de cima. Mas, quando se falava de sabedoria segundo os judeus, segundo
o povo de Israel, o sábio verdadeiro era aquele que usava a sua inteligência, a sua capacidade, iluminada, claro, por Deus, se aprofundando nessa palavra. Claro, eles não tinham toda a palavra, mas na palavra que existia na época, não é? Então eles se aprofundavam na palavra e aplicavam as suas vidas. Então a verdadeira sabedoria é aquela que pode transformar a sua vida. E essa, os poderosos desse século não conhecem. Eles só podem realmente conhecer a partir do instante que, através da palavra de Deus semeada, toca o coração, e aí essa pessoa realmente vai enxergar a verdade, porque o Espírito Santo vai fecundar no coração dessa pessoa. Bem, então, nessa passagem que nós estamos tratando, ele já começa falando bem claro que os poderosos desse século, os homens que seriam considerados sábios desse mundo, não conheciam e nem podem conhecer. Então, aqui diz, entretanto, depois que ele explicou dos versículos de 1 a 5, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século. Então, aqui Paulo faz uma diferença muito grande entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela é uma sabedoria que independe do tempo, independe da raça, da língua, nada. Ou seja, o Senhor trata, através da sua palavra, do nosso mundo interior. E todos os homens, desde Adão, depois da queda, têm os mesmos problemas. Então, essa palavra que foi inspirada por Deus e escrita por servos do Senhor, obedecendo os seus estilos, atravessam o tempo e servem para qualquer área da sua vida. Tanto é que você pode examinar, por exemplo, o Salmo 19, que no versículo 7 diz bem claro que a palavra de Deus ela é perfeita e ela restaura a alma. Nós estamos num período da história onde só se fala de pessoas com depressões, com angústia, com tristeza, com mágoa, somatizando em seus corpos, surgindo doenças de todo tipo, não é? Mas Paulo fazendo essa distinção, e aí vem a pergunta: que sabedoria é essa que os poderosos dessa época não conhecem? E a sabedoria dessa época é reduzida a nada. Vou ler. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus. Queridos, a sabedoria de Deus, ela serve para tratar de qualquer área da sua vida. Nós entendemos, e eu creio que essa palavra de Deus, ela é exatamente, vamos assim, a ferramenta de cura para todas as áreas da humanidade. Todas. Não é uma ou outra, todas. Então, o aconselhamento nosso, chamada que nós chamamos de aconselhamento bíblico, ele confronta o ser humano. Ele faz com que o ser humano enxergue como ele está. É como quando hoje de manhã você deve ter levantado e olhou para o espelho e você ajeitou seu cabelo, a sua barba, alguma coisa assim, se você é homem, e as mulheres viram se estava tudo bem.
Então, essa palavra é o espelho da tua alma, é o espelho da minha alma. Quando nós olhamos essa palavra, nós somos obrigados a arranjar aquilo que está fora. Então ele fala, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O Senhor Jesus é a própria sabedoria que se encarnou nesse mundo. E ele veio aqui para resolver o nosso problema. Um problema que nos levaria a uma eternidade longe de Deus. E com a morte, ressurreição e a entrega de graça para nós, a partir de uma pessoa que ela se arrepende de verdade, não busca o Senhor só porque ela está doente, não busca o Senhor só porque ela precisa de emprego, não busca o Senhor só porque ela está passando alguma frustração, perdeu o emprego, não! O verdadeiro crente é aquele que entende que ele tem uma natureza decaída, uma natureza podre, e que não muda através de filosofias, através de Seixonoe, através de meditação, através das técnicas hindus. Nada. Não tem nada, nem de religião, nada. Não tem nada que possa realmente fazer um efeito correto na vida do homem. O homem está morto, está perdido. Mas no dia que ele entende que Jesus é Deus, e que Jesus se fez homem, e morreu na cruz, e recebeu nele todos os teus pecados, passados, presentes, que você nem fez ainda. E ele pagou completamente o preço que te levaria eternamente no lago de fogo, lá no final. Ele ressuscita, ele está te dando de graça. E quando você recebe, a partir do instante que isso acontece, a tua mente abre. O Espírito Santo então começa a mostrar e revelar o que está dentro dessa escritura. E à medida que você cresce e você vai aplicando isso que está aqui, que é chamado de sabedoria de Deus, a tua vida vai mudando. Os seus valores vão sendo alterados. Eu lembro como realmente é o Raul Nogueira, que morreu há 44 anos atrás. Hoje sou nova criatura. Hoje eu olho para trás e vejo coisas que eu fazia, que eu penso como que eu fiz isso, não é? Então, esse mistério outrora oculto, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, a eternidade é algo que nós não temos um entendimento completo. Aliás, nós não temos entendimento de muitas coisas. Nós somos muito limitados. Mesmo quando nós estivermos na presença de Deus, não vamos conhecer Deus na sua totalidade, porque Ele continua sendo Deus. E nós continuamos sendo uma criatura limitada. Vamos passar toda a eternidade e não vamos conhecer a totalidade de Deus. Mas aquilo que vai acontecer conosco, nós não temos nem ideia. O mistério outrora oculto, que seria exatamente o próprio Deus em nós, o Deus na igreja. Isso que está acontecendo agora é um privilégio, porque nós estamos no momento da história que nós conseguimos olhar para trás, desde o início, lá de Gênesis, até o dia de hoje. E nós enxergamos tudo que já aconteceu
dentro da agenda de Deus. O Senhor está cumprindo literalmente. E nós somos privilegiados porque olhamos para trás, olhamos agora presentemente e enxergamos o que está acontecendo com a igreja dos nossos dias, o afastamento, a apostasia, o esfriamento, a superficialidade, a falta de compromisso com Deus. Cristãos que não oram. Muitos e muitos nunca leram a Bíblia inteira. Pastores, não estou me referindo somente a membros, pessoas que pegam um texto fora do contexto e manipulam a mente das pessoas para ter algum tipo de ganho. E nós também temos o privilégio de olharmos para frente. E nós sabemos exatamente o que vai acontecer, não na sua precisão e na sua totalidade, mas nós temos uma ideia. Nós temos uma ideia que nós temos ainda uma agenda do Senhor que está se cumprindo. Seremos arrebatados, entrará um período chamado a Grande Tribulação, com o Anticristo. Ô José, tudo bem, querido? Então, com o Anticristo, né? 7 anos, metade desses 7 anos vai ser reconstruído o templo de Israel. O povo de Israel vai olhar para o Anticristo apontado pelo falso profeta que está lá em Israel, apontando para o Anticristo, dizendo que ele é o Messias. Enfim, na segunda parte, uma grande perseguição por parte do Anticristo sobre o povo de Israel. Jesus volta e volta com você, meu irmão, volta comigo, volta com os servos do Senhor e vem exatamente, pega o Anticristo, o falso profeta, joga no lago de fogo vivos, pega o diabo, prende por 1000 anos, não é? Ele vai agora entrar numa fase que é chamada milênio e é real. Vai ter 1000 anos mesmo, onde vão estar grupos de pessoas ali, alguns com seus corpos transfigurados, outros não. O pessoal do Velho Testamento, o corpo transfigurado, o pessoal que morreu na grande tribulação e não negou Jesus, corpo transfigurado, a igreja, corpo transfigurado, e vai entrar também aqueles que perseveraram até o fim, sem passar pela morte, sem receber nada com respeito à marca da besta, adorar a besta, nada, e ele vai entrar no milênio e vai gerar filhos, e o mais novinho vai morrer com 100 anos. No final do milênio, o que vai acontecer? O diabo vai ser solto, os descendentes desses que entraram com o corpo normal, vão estar, muitos deles são rebeldes ao Senhor, vão tentar junto com o diabo atacar o acampamento dos santos, mas vai vir fogo do céu, consumi-los, o diabo vai ser lançado no lago de fogo, os demais no inferno, porque logo em seguida, ao milênio, vai ter o trono branco, onde você não vai estar sendo julgado. Se tem dúvidas, dá um passeio em 1 Coríntios capítulo 6, você vai perceber que você vai estar do lado certo. E depois vamos ter um novo céu, nova terra. Olha só quantas coisas que nós já sabemos, olhando para frente. Só por quê? Porque nós conhecemos essa palavra. Essa é a sabedoria verdadeira. Essa é a sabedoria que transforma, liberta. Então, ele continua dizendo, no versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo isso que eu falei, se você é crente, você vai participar. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Nada do que eu falei eu saberia se eu não tivesse realmente a pessoa do Espírito Santo em mim. É Ele que abre a minha mente, é Ele que revela, Ele que me instrui, Ele que me esclarece, Ele que me constrange, Ele que me confronta.
quando eu olho esta palavra e eu percebo que aquilo que está escrito é contrário àquilo que eu estou fazendo, se eu estou em intimidade com Deus, eu sou obrigado a realmente me arrepender e confessar e me apropriar do perdão que o Senhor já me deu. Então ele fala, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Lógico, ele é Deus. Tudo que realmente faz parte da agenda do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, sabe porque é o próprio Deus. E ele realmente é um intercessor, nos leva até em oração, porque nem orar a gente sabe, não é? Por quê? Qual dos homens sabe as coisas dos homens? Senão o seu próprio espírito. Cada um de nós conhecemos o nosso próprio espírito, quem somos. Mas tenha certeza, mesmo você conhecendo um pouco a respeito de você mesmo, você não sabe realmente quem você é. Só Deus sabe. O Senhor sabe. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, puxa, eu nunca imaginei que eu faria isso na minha vida. Por quê? Porque é algo que vai brotar. E se você não tiver sob o controle do Senhor e dessa palavra, coisas que você fará deixarão o Senhor envergonhado e você será envergonhado também. Porque hoje nós carregamos dentro de nós duas naturezas. Natureza decaída, podre, que não tem mais domínio sobre nós, conforme Romanos 6. O pecado não tem mais domínio sobre nós. E quando pecamos, nós pecamos sabendo que estamos pecando e queremos pecar, ok? E a nova natureza. E quando você se alimenta dessa palavra e se aprofunda nessa palavra, você vai acabar conhecendo o Deus da palavra. E vai ter experiências corretas com Ele, não essas experiências que nós enxergamos por aí, que está rodando o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, experiências falsas, místicas, homens usando o Senhor para ganhar dinheiro, não é? Para fazer coisas terríveis, mentiras. Eu recentemente ouvi um desses grandes aí da televisão dizendo, se você não paga o dízimo, você vai para o inferno, ou seja, você vai para o inferno não é porque você não se arrependeu e convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida, mas porque você, afinal, não paga o dízimo, não é? E várias outras bobagens que a gente ouve. Mas aqui fala, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Óbvio, Deus conhece o próprio Deus, Ele é Deus. E o versículo 12 diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, se você nasceu de novo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, todos que são guiados pelo Espírito Santo, de verdade, eles vão estar caminhando em direção sempre à luz. Por isso que nós sempre temos que estar cheios de Deus. A nossa questão nos dias de hoje é que muitos evangélicos, ou ditos evangélicos, não vivem e muito menos falam da maneira certa a respeito de Jesus. Eu tenho vários grupos que eu faço reunião, ministro, e a gente percebe que muitos deles realmente não foram treinados para realmente se aprofundar nessa palavra. Elaine, minha querida, glória!
Que bênção, menina. Poxa vida, espero que você esteja bem e eu gostaria que você entrasse em contato comigo com respeito a missões. Como é que é? Isso aí parou, não parou? Tem planos? Eu gostaria de saber, tá bom? O nosso irmão Eduardo está lá no Peru pedindo ajuda. Ele está num ministério fantástico, fantástico, tá? Então, Rose, seja bem-vinda. Então, se você puder, Helena, entrar em contato comigo e, sei lá, quem sabe você atravessa as fronteiras de novo. Eu não sei quais são seus planos, né? Tudo bem? Essa live, nós estamos praticamente no finalzinho, então, Rose. Nós estamos falando a respeito de 1 Coríntios, capítulo 2. Nós já estudamos de 1 a 5 e hoje nós estudamos de 1 até o versículo 13, ok? Estamos terminando, estamos fazendo as análises, mas você pode entrar, se você entrou agora, você pode entrar lá no meu canal. É só você colocar depois Raul Nogueira Canal e entrar na playlist. Não hoje, agora que eu ainda tenho um tempinho, quando eu termino, eu tenho que fazer alguns passos, né? Mas eu gostaria que você entrasse lá, tá bom? Toda quarta-feira, hoje a gente entra às 5h30 e vai até às 18 mais ou menos, e aqui passou 5 minutos, e no sábado nós entramos às 18h30, tá bom? Que Deus abençoe você e seja muito bem-vinda, tá bom? Então, nós só estamos fazendo o fechinho final, você pode ficar aí sem nenhum problema. Mas, Elaine, você é missionária, minha filha. Você realmente foi treinada pelo Senhor. E você já pôs os pés lá no Peru. Então, o Eduardo está precisando mesmo, tá? Ele está abrindo portas lá, está fazendo coisa. Já lançou o primeiro jornal lá do Peru, no grupo dele, né, que ele está. Então, sei lá, acho que seria interessante você dar uma orar a Deus e ver se Deus não quer, pelo menos passar um mês lá para ver, sondar o campo, né? Tá bom? Pessoal, então, só terminando, eu estudo a palavra do Senhor há 44 anos e a gente sempre descobre coisas novas. Quanto mais você estuda, quanto mais você mergulha nessa palavra, e a gente vai de Gênesis, Apocalipse, e vai, e cada vez que eu passo no mesmo lugar, o Senhor me chama a atenção para alguma passagem. Então, essa passagem que nós acabamos de falar, ela é desvendada em termos daquilo que o Senhor tem para nós através do Espírito Santo. E essa historinha que você já deve ter ouvido várias vezes, pessoas dizendo, você é cristão, mas agora você precisa ser batizado no Espírito Santo. A pessoa nunca leu Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito Santo não é dele. Sim, não existe alguém meio crente. Ou é ou não é. E nós vamos ver na semana que vem três tipos de pessoas que nós vamos ver a partir do versículo 14. Três tipos de pessoas. E cada um de nós temos que olhar e ver, eu faço parte de qual tipo, né? Como é que eu sou? Será que eu sou o primeiro, segundo ou o terceiro? É o que nós vamos estudar na semana que vem. Então, o meu desafio para você é que você mergulhe nessa palavra, que você se aprofunde nela. Não fique na superficialidade, não se contente com apenas o púlpito ou algumas reuniões dentro da sua igreja local, se você já é convertido, não é? Mas tenha o seu estudo, não é para você ler a palavra de Deus, é para você estudar a palavra de Deus. É diferente. A Helene fez isso muitas vezes comigo, né, Helene? Então, quando você pega versículo a versículo, é algo diferente. Por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião na minha casa.
Nós estamos estudando João versículo a versículo. Você não imagina o susto que muitos pensam. Ontem, eu estava estudando com outro grupo e estou estudando Lucas. E eu peguei Lucas 5, onde o Senhor Jesus entrou no barco lá com Pedro. Ô, Cláudio, tudo bem? Então, o Senhor Jesus entrou no barco, né, de Pedro, de Simão, e depois que ele ensinou, pregou, tal, ele vira para Pedro e fala: Pedro, ele não era Pedro ainda, era só Simão. Ele foi chamado de Simão Pedro depois. Lança tua rede. E o Pedro diz: olha, senhor, mestre, poxa, nós tentamos a noite inteira, jogamos, não peguei nada, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Esse versículo que está ali no capítulo 5 é um versículo chave. Lucas 5 é o versículo chave. Esta palavra é inerrante, imutável, completa, perfeita. Ela te liberta, te transforma, te dá maturidade. Você realmente passa a ter vida, independente de circunstância. Então, essa expressão sobre a tua palavra lançarei minha rede, você tem feito isso? Quando Deus fala alguma coisa para você através da palavra do Senhor, para você fazer ou não fazer, você realmente aplica isso na sua vida? Porque o que Pedro fez foi aplicar, no sentido físico, isso na vida dele. Ele lançou e a quantidade de peixes que veio foi um grande cardume, lotou de tal maneira que os barcos estavam quase afundando. E aquilo fez ele ficar tão surpreendido por causa dessa ação sobrenatural do Senhor Jesus, que ele falou: Senhor, se afaste de mim, eu sou pecador, sou um podre, sou um miserável. Não é? E o Senhor Jesus falou: calma, não tema. O Senhor usou aquilo tudo da pescaria como uma ilustração do que ele ia fazer. E ele já sabia o que ia fazer. Ele falou: não tema. Doravante, você será pescador de homens. E aí, é o que eu falei, que muitas vezes as pessoas acabam não estudando bem, né? Não prestando atenção. Eu perguntei para todos que estavam ali no grupo: puxa, mas que fé que Pedro teve, né? Estava lá João também, outros. Mas que fé, você viu? Eles tiveram encontro pela primeira vez com Jesus. Nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ele ouve Jesus expondo, falando. E aí Jesus fala: você vai ser pescador de homens. Ele largou tudo e foi embora, não é? Todo mundo concordou que isso era verdade. Que tinha sido a primeira vez que Pedro havia se encontrado com Jesus. E não foi assim. Se você abrir a palavra de Deus, João Batista tinha seguidores. E quando passou Jesus, João Batista falou: eis o Cordeiro. Não é? E aí, dois deles, entre eles André, que era irmão de Pedro, né? Porque o Senhor Jesus deu o nome Pedro depois, seguiu Jesus. E aí, eles conversam com Cristo, acabam indo com Cristo, não é? Passaram a noite, possivelmente, o dia. E André depois procurou exatamente quem? Procurou o Pedro. E o que ele fala para Pedro? Pedro, olha, acho que nós achamos o Messias. E a partir daí, o Senhor começa a andar com esses homens. Então, desde o batismo, lá desde João, eles estão caminhando com o Senhor Jesus, vendo o Senhor Jesus falar, ensinar e fazer curas e milagres, não é? Até que chegou nesse momento em que o Senhor Jesus
fala para Pedro: Pedro, você já viu, já reconheceu que eu sou o Messias, não é? Então, larga tudo. Você será agora pescador de homens. E foi o que aconteceu comigo em outubro de 90, porque eu aceitei Jesus em janeiro de 79. E só em outubro de 90 é que o Senhor me incomodou tanto, que eu, que era empresário na época, larguei tudo para servir o Senhor tempo integral. E quando eu falo de largar tudo, não precisa ser necessariamente em termos integrais. Tem muitos irmãos que eu conheço, inclusive missionários, que largaram tudo no sentido de que o mundo secular, o poder desse século, a posição desse século não é mais atrativo. Não é mais atrativo. Eu me lembro quando eu estava na Vilares, eu tinha gente à beça abaixo de mim. E eu gostava demais. Eu sou formado em administração de empresa, me especializei em finanças pela GV, e eu gostava demais da parte financeira, administrativa, principalmente administrativa, fluxo de papel, fluxo de documentação, montar esquema, fazer... Aquilo para mim era quanto pior, melhor para mim. Até que chegou um momento que aquilo já não tinha mais sentido, eu me sentia ocioso. Até a hora que o Senhor falou: Raul, vem comigo. Então, eu conheço irmãos que hoje são profissionais, mas mesmo, e são servos de Deus. Por quê? Porque eles não estão apegados às coisas desse mundo. Amém? Passei um pouquinho do tempo, 15 minutos a mais. Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, faça isso. E vocês que estão chegando, alguns novos aí, fale para outros, para que possam estar conosco na próxima quarta-feira, no próximo sábado, tá bem? Se você tem alguém, alguma coisa, algum pedido, ou algum comentário que você queira fazer, esse é o momento antes que eu ore encerrando. Tem alguém? Elaine, me liga, hein? Alguém? Bom, eu vou estar orando. Se tiver, escreva. E se tiver pedido, eu vou estar orando também. Pai, nós somos muito gratos, porque a Tua palavra é tremenda, Senhor. E entendemos que a sabedoria desse mundo realmente não transforma vidas. Nós queremos colocar agora, Deus, a Elaine, ela está com algum problema de saúde, Pai. Que Tu possas pôr a Tua mão de poder sobre ela, restaurando ela naquilo que realmente ela tem necessidade. Visita essa Tua serva, uma pessoa tão comprometida com o Senhor. Nós entregamos os demais nas Tuas mãos, cada um deles, aqueles que chegaram pela primeira vez, que nunca participaram. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor trate com eles, cure o mundo interior, retira deles toda raiz de amargura, ira guardada, toda decepção, frustrações, tristeza. Remove, Senhor, toda a depressão que, quando não é física, é simplesmente um sintoma de um mundo interior em desordem. Nós te louvamos, te agradecemos por essa Tua palavra, porque ela nos restaura por completo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe e voltem a estar conosco nesse sábado. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós já vemos colocando, não é? Nós estamos em Êxodo e que vocês possam estar com a gente, tá? Elaine, eu vou ligar para você, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem na santa paz do Senhor. Boa noite a todos.